palavra de Deus é lâmpada dos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por mais uma vez estarmos aqui pela Rádio Imprensa FM para falarmos do amor de Deus, da sua palavra. Nós já agradecemos os nossos amados irmãos e amigos que estão aí nos acompanhando, né? Nosso amigo, querido pastor Veronilton Paes, além da cidade de Sumé, da Primeira Igreja Presbiteriana, né? Pastor Veronilton Paes, vai aqui a graça e a paz dos pastores Edivan e Elisângela para o pastor Veronilton e toda a sua família. Também está conosco nosso querido pastor Rogério e Cléo, né? Cordeiro, Deus abençoe esse povo aí. O Eduardo Ventura, meu cunhado lá de São Paulo, né? Que não perde um só programa. Deus abençoe a tua vida, Eduardo. Também vai aqui um abraço muito forte, né, na minha querida Edileuza Santos e os meus parabéns para ela, né? Que o Senhor abençoe sua vida, Edileuza, grandemente, te dando saúde, muita paz e felicidade, né? Nossa irmã Rosa também está conosco, Deus abençoe. Bastante pessoas aí acompanhando a nossa live. Também a nossa irmã Nasa Araújo, né? Graça e paz. Boa noite, meu querido Eduardo. Deus continue abençoando toda essa família linda que nós amamos, né? Muito bem, que o Senhor venha abençoar todos os amados irmãos que estão aí, os irmãos e amigos que estão aí acompanhando conosco, né? O programa A Voz Apostólica, né? Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que o Senhor continue abençoando. Deixa eu ver aqui, no outro aparelho aqui, quem mais está conosco, né? De nada, minha querida, Deus te abençoe, viu? Nós amamos você. Muitas felicidades no seu aniversário, Edileuza Santos. Muito bem, graças a Deus. Nós queremos aqui rapidamente falar a respeito do sorteio, né? A paz, minha querida irmã Nasa Araújo também, que sempre está conosco, acompanhando o programa A Voz Apostólica. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós fizemos aqui uma enquete e você vai responder, né? E a enquete é a seguinte: o que é arrependimento para você? Você vai responder e compartilhar a live, né, da ministração da palavra de Deus, e estará concorrendo a um brinde ali da Carecos Pizza, que é uma pizza, né? E essa Bíblia maravilhosa aqui, numa tradução maravilhosa, fácil de entender, Almeida Revista e atualizada, tá certo? Participe conosco, né? Compartilhe aí a live e responda a enquete. Amém? Nós vamos agora à pregação da palavra de Deus, né? Você pode ir participando, que o pastor Edivan está aqui monitorando pelo outro celular, vendo, né, tudo aí que você compartilhou. Se você respondeu a enquete, não deixe de participar, tá certo? E fiquem de olho na pregação de hoje, que será a próxima enquete da semana que vem, né? O tema da mensagem de hoje que nós vamos trazer para a tua vida é: Deus restaura o povo com a sua palavra. Nós vamos aprender aqui como é o trabalhar de Deus, a restauração de Deus para o seu povo, né? Nós vamos ler em Neemias, capítulo de número 8, versículo do 1 ao 10, né? Vamos ler, são 10 versículos. Quero aqui ser rápida na leitura, mas nós queremos que você entenda a palavra de Deus. Se não for possível nós encerrarmos essa mensagem, estaremos fazendo a segunda parte na próxima semana, na próxima quinta-feira. Diz assim, Neemias capítulo 8, versículo de 1 ao 10, que diz o seguinte: nós estamos lendo na NVT, tá certo? Nova versão transformadora, porque você pode estar acompanhando na corrigida e você vai achar um pouco diferente. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça
em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Versículo 2. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Versículo 3. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Versículo de número 4. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéis, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Mesulom. Versículo 5. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando o viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Versículo 6. Então Esdras louvou o Senhor, o grande, com as suas mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Versículo 7. Em seguida os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, tem o nome deles aqui, instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Versículo 8. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Glória a Deus. Que leitura maravilhosa, um pouco extensa. Cita aqui o nome de algumas pessoas, mas nós queremos trazer mesmo o foco da pregação para que você não venha perder. A introdução do nosso estudo nessa noite diz o seguinte: chegou a hora de edificar vidas e não mais prédios. Esse é o momento em Neemias, quando Deus começa a realizar uma grande obra na vida dos judeus, e não mais apenas por meio deles. Nós vemos aqui que anteriormente ao capítulo 8, a Bíblia fala todo o processo de que Neemias reedificou as muralhas de Jerusalém. Muito conhecido esse texto, as pessoas pregam muito nesse texto, e nós vemos que eles ali reconstruíram os muros da cidade que estava totalmente destruída, né? Deus usou Neemias e houve uma reconstrução ali física, mas só que agora chegou o momento, no capítulo 8, de Deus restaurar o seu povo. E como é que Deus faria esse processo de restauração na vida desse povo, que havia passado por bastante coisas, bastantes momentos difíceis na vida deles, e agora chegou o momento de Deus restaurar o seu povo? Deus iria restaurar, Deus restaurou o seu povo no capítulo 8, que nós lemos aqui, através da sua palavra. E hoje em dia, nós não podemos mais só nos preocupar com um templo físico, mas nós temos que nos preocupar com a
as pessoas. Nós temos hoje que trabalhar para edificar vidas e não templos. É muito bom nós fazermos a construção de templos, erguer um templo para adorar ao Senhor, mas o foco da igreja não é apenas nisso, apenas em edificar templos, edifícios, mas o foco da igreja é edificar vidas. Esse é o momento em Neemias, quando Deus começa a realizar uma grande obra na vida dos judeus. E hoje nós podemos contemplar que a igreja de hoje, ela precisa muito ser restaurada pela palavra do Senhor. Nós vemos que é necessário ter uma grande obra de Deus na vida de algumas pessoas, de cristãos hoje em dia. E não mais apenas por meio deles. Deus não estava apenas querendo mais trabalhar só por meio deles. Mas o momento que Deus queria que a vida dos judeus fossem restauradas através da sua palavra. A pregação bíblica é a engrenagem principal de cada movimento desse texto. No momento histórico em que a Bíblia tem sido sistematicamente atacada, desqualificada, desacreditada e a pregação fiel tem sido substituída em muitas igrejas evangélicas. Isso é um momento que hoje, a igreja de hoje está passando por isso. A palavra de Deus tem sido muitas vezes desclassificada, desacreditada. A pregação que era para ser fiel nas escrituras, ela está sendo deturpada, né? A pregação fiel sendo substituída em muitas igrejas evangélicas. Nós temos visto isso hoje. Não só naquele tempo de Neemias o povo precisava da restauração da palavra, como hoje nos nossos dias a igreja precisa vivenciar uma restauração da palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus tem sido desacreditada. As pessoas querem usar a palavra de Deus para alcançar os seus méritos, para alcançar os desejos do seu coração. Querem que a palavra de Deus satisfaça os seus desejos, que a palavra seja pregada conforme a sua vontade. Querem que a palavra seja pregada para alisar o seu ego. Nós vemos que isso tem acontecido hoje em muitas igrejas evangélicas, denominadas evangélicas. E hoje o povo de Deus, a igreja de Cristo, precisa ser restaurada pela palavra de Deus. Os líderes precisam ter compromisso em começar a ensinar as escrituras como verdadeiramente ela é. Nós não podemos adaptar o evangelho à vida das pessoas. Nós não podemos dizer palavras que agradem às pessoas e deixar de pregar o que está nas escrituras, deixar de ensinar a palavra de Deus. E isso tem acontecido hoje. Nós precisamos urgentemente sermos restaurados pela palavra de Deus. É necessário que Deus faça uma restauração na nossa vida através da sua palavra. Nós vemos aqui que no momento histórico em que a Bíblia tem sido sistematicamente atacada, nós estamos vivendo esse momento na história da igreja. A palavra de Deus, ela tem sido atacada. Alguém usa a palavra de Deus ao seu bel prazer. E aí nós vemos que isso é uma coisa muito grave, né? Torna-se mais do que necessário retomar algumas verdades referentes ao valor das escrituras. E eu vou dar aqui alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte: o começo da restauração. Aconteceu um começo lá com Neemias. E trazendo para os nossos dias, nós vamos aprender aqui o que pode mudar na nossa vida, na nossa igreja em que fazemos parte. O que é necessário para que haja essa restauração. As pessoas sonham muito, pensam muito em restauração da saúde física. Pensam muito na restauração dos bens materiais. Pensam muito na restauração do casamento. Isso são coisas ótimas que aconteçam, mas só
que a verdadeira restauração nós temos que ser restaurados pela palavra de Deus. E aí nós vemos que houve um começo. O primeiro ponto é o começo da restauração. Primeiramente, nós vemos que Neemias restaurando os muros de Jerusalém. Nós vemos Neemias, em primeiro lugar, restaurando os muros de Jerusalém. Houve uma restauração física aqui. Já foi um começo. Agora o livro de Neemias narra a restauração da vida do povo judeu. Não apenas receber as bênçãos que vêm do Senhor, não apenas querer que Deus restaure o casamento, que Deus restaure a saúde, que Deus faça um milagre, que Deus cure um parente que está enfermo. Não apenas nós devemos apenas esperar isso de Deus, mas nós devemos pedir a Deus urgentemente a restauração da nossa vida. Como é que Deus vai restaurar a nossa vida? Através da sua palavra. E aí nós vemos que o livro de Neemias primeiro começa a restauração com os muros de Jerusalém. Depois, nós vemos no livro de Neemias, no capítulo 8, no livro de Neemias, que narra a restauração da vida do povo judeu. E essa restauração, a principal e maior de todas, começa pelo resgate da palavra do Senhor. Para que a vida do povo seja restaurado verdadeiramente, ela tem que ser restaurada pelo resgate da palavra do Senhor. Que hoje em dia a palavra de Deus é raramente pregada nas igrejas evangélicas. Mas pastora, pelo amor de Deus, não diga isso. A senhora está levantando aqui falso, está dizendo coisas que não tem certeza. Eu estou falando aqui de coisas que eu tenho certeza. Basta você ver nas redes sociais as pregações dos líderes religiosos de hoje. Pessoas que abrem uma live para começar a dizer: Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai restaurar teu casamento, vamos orar aqui. E começa a falar coisas, e aquilo ali é apenas para edificar o ego das pessoas. São palavras que vai ali trazer o emocionalismo das pessoas à tona. Mas quando termina aquela pregação, as pessoas não sabem de nada. Voltam à estaca zero. Não aprendeu nada das Escrituras. Não entendeu nada do que Deus tem para a sua vida. Hoje em dia nós vemos como isso tem acontecido no meio do povo chamado cristão. No meio das igrejas ditas evangélicas. Que as pessoas, líderes religiosos, leem o texto e começa a falar aquilo que bem lhe aprouver, aquilo que bem vai agradar o seu público. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus não é para agradar ninguém, mas nós temos que sermos sinceros com as Escrituras. E é isso o propósito dessa ministração de hoje que nós estamos fazendo aqui. Nós vemos que primeiro houve a restauração dos muros e depois Deus restaura a vida do povo. Deus começa o processo de restauração daquele povo. Deus começa a fazer algo maravilhoso, um verdadeiro milagre na vida do povo judeu. Quando ali eles tiveram interesse pela palavra. Essa restauração, a principal e maior de todas, ela começou pelo resgate da palavra do Senhor. Nós temos que voltar para a palavra. As pessoas hoje em dia têm que saber que nós temos que voltar à palavra, resgatar os princípios bíblicos e começar a ensiná-la como ela é. A última vez que algo parecido aconteceu foi 200 anos antes, quando o rei Josias descobriu o livro de Deuteronômio e pediu ao escriba Safã que o lesse. Está lá em 2 Reis,
capítulo 22 e capítulo 23. Nós não vamos ler porque são 2 capítulos extensos, mas para entender é necessário você anotar as referências bíblicas e ler na sua casa. 2 Reis, capítulo 22 e capítulo 23. Então nós vemos que houve uma restauração quando o rei Josias descobriu o livro de Deuteronômio e deu ao escriba Safã para que ele o lesse. E começou a ler as escrituras para o povo de Israel, e o povo de Israel começou um processo de restauração. Esse foi um episódio que aconteceu. E nós vemos que depois acontece esse episódio com Neemias. O escriba Esdras começa a ler as escrituras e a ensinar o povo. Mas hoje em dia, infelizmente, o povo não quer ser mais ensinados pelas escrituras. Hoje em dia as pessoas querem palavras apenas de vitória, palavra de bênção. Foi aquilo que eu disse. Nós vemos como tem falsos profetas na internet. E até aqueles que se dizem líderes, eles começam a abrir um texto e começam a falar outra coisa. O texto está chamando a atenção dele para uma coisa e ele diz o que bem passa pela sua cabeça. Por não estudar as escrituras, é um líder vazio. É uma pessoa vazia que só passa aquilo que as pessoas querem ouvir. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão correndo atrás de bênção, de vitória, de cura, prosperidade financeira, mas não querem saber os propósitos que Deus tem para elas na sua palavra. Infelizmente, estamos vivendo essa época. Estou falando isso aqui principalmente para quem está dentro das igrejas. Mas serve também para você que ainda não é crente. Quando você pensar em se chegar a Deus, se chegue a Deus pelo que Ele é. Porque você é pecador, precisa se arrepender. Nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. O pastor ontem trouxe uma mensagem sobre arrependimento. Mas se nós estivéssemos aqui falando palavras que ninguém entende e começarmos a clamar e pedir para o fogo do céu cair, começássemos a prometer coisas falsas que não estão na palavra de Deus, começassem a falar em restauração de casamento, restauração financeira, restauração de bens materiais, restauração da saúde de alguém, com certeza não teria menos de 1000 pessoas assistindo a nossa live. É isso que nós vemos hoje. As pessoas acham bonito, querem ouvir uma palavra que seja paralisar o seu ego. Eu já falei isso aqui. Querem ouvir uma palavra que as anime, que as façam chorar. Nós vemos hoje isso. Eu já conversei com pessoas que dizem, não, eu fui naquela igreja, ela é muito fria. Lá o pastor, o líder só ensina a Bíblia. E já em outra igreja que eu vou, lá eu me emociono, começo a chorar. Eu sinto, entre aspas, a presença de Deus quando aquele líder começa a gritar, começa a pular no púlpito. Porque ele é um homem cheio de Deus, cheio do poder, cheio do fogo. Mas quando você vai atrás da história dessa pessoa, quando você vai analisar a vida dessa pessoa com a palavra de Deus, você se decepciona. Sabe por quê? Porque você não foi lá em busca de ouvir a palavra de Deus, mas você foi em busca de receber o que você queria. Hoje em dia se chegam as pessoas, as igrejas estão por aí abarrotadas porque as pessoas vão lá para receber bênção. Ah, eu vou na igreja para receber minha vitória. E elas nunca vão à igreja para serem restauradas pela pregação genuína da palavra de Deus. Mas sempre vão em busca da vitória. As pessoas procuram a igreja quando o casamento não vai bem. Procura a igreja ou quer ouvir a palavra de Deus quando estão acometidas de enfermidades, muitas vezes desenganadas pela medicina, e elas procuram Deus porque querem ser curadas. Isso é grave. Estamos vivendo nessa época um povo que não quer saber da palavra de Deus.
Um povo que só se chega a Deus quando precisa. Ah, o médico desenganou fulano. Agora ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus porque ela está lá acamada em cima de uma cama. O médico a desenganou. Não é melhor você vir para Deus enquanto você tem oportunidade? Está podendo andar, está podendo abrir a sua boca, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, exaltar a Ele. Não tem coisa melhor de quando nós temos as nossas pernas para ir para a casa do Senhor. Louvar a Deus com o nosso corpo, a nossa alma. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas infelizmente as pessoas só procuram Deus quando estão desenganados pela medicina, quando descobrem uma enfermidade, quando o marido ou a esposa vice-versa abandona o lar, abandona a família, quando o casamento não vai bem, quando tem muita briga, muita discórdia no lar. Ah, eu vou para Deus, porque lá Deus vai trazer a solução. Ah, eu vou para Deus quando eu estou arruinado financeiramente. Eu vou para Deus porque aconteceu um acidente e Deus me deu mais uma oportunidade, eu vou para lá. Mas as pessoas têm que entender uma coisa. Nós precisamos da restauração de Deus na nossa vida pela sua palavra. E eu deixo aqui um conselho. Analise a palavra de Deus. Eu tenho sempre dito isso. Pegue as escrituras, leia a palavra, faça uma oração e diga: Espírito Santo, fale comigo, me dê entendimento através da sua palavra. Me ensina o que realmente o Senhor quer para mim através das suas escrituras. Não vá se enganar e procurar profetas em beira de rua. Não vá procurar os ditos profetas nas esquinas. Aquelas irmãs que são sapatinho de fogo, canela de fogo, que tem um raio-x nos olhos. Não se engane. Isso é falso. Isso é feitiçaria diante de Deus. Ah, eu vou lá porque a irmã vai me dar uma solução. Ela não vai buscar a Deus para a solução da sua vida ou para ser restaurado espiritualmente por Deus. Mas ela vai em busca da irmã. Porque a irmã chega lá e vai dizer: Deus vai te dar a vitória, Deus vai abrir a porta, esse problema Deus vai resolver. Quem não quer escutar isso? Todo mundo quer ouvir essas coisas. Infelizmente estamos vivendo nessa época. Pode ver. Abra uma live quando você estiver no Facebook, que você vê uma live de algum pregador ou pregadora por aí, que tiver mais de 1000 pessoas assistindo. Abra um pouquinho, entre na live e comece a analisar se aquela pregação está de acordo com a palavra de Deus. Eu deixo de pregar o evangelho se você entrar, tiver 1000 acessos em diante naquela live e você vê que a pessoa leu um versículo e fez uma pregação expositiva. Jamais! Quando se prega a palavra do jeito que ela é, tem uma pessoa assistindo, 2 pessoas, 3 pessoas no máximo. Nós vemos aí grandes homens de Deus que têm um entendimento maravilhoso da palavra, que quando você escuta esses homens de Deus pregar, o Espírito Santo realmente faz a obra na sua vida. E aí nós vemos poucas pessoas estão assistindo, porque as pessoas querem uma pregação que diga: Deus vai fazer. E jamais eu abrirei a minha boca para dizer que Deus vai fazer uma coisa que não está na sua palavra. Hoje em dia as pessoas deixam de lado as escrituras para buscar as mães gurus evangélicas. A feitiçaria evangélica, que é aquela que diz: eu vou fazer. Ah, teu problema eu vou resolver. Até canções por aí, que não são canções bíblicas, mas são palavras, são letras terrivelmente para enganar as pessoas. E as pessoas estão ouvindo. São canções que não alimentam a sua alma, mas alisa o seu ego. E aí nós vamos continuar aqui. Desde aquele tempo, os judeus não presenciava algo tão
especial promovido pelas Escrituras. Nós vamos ver nesse texto de Neemias capítulo 8, que o povo de Deus não escutava a palavra de Deus há muito tempo. O povo tinha sede em ouvir a Escritura sendo lida para eles. Era algo especial. Eles davam valor tremendo às Escrituras sendo lidas para eles. Nós vemos que para os judeus naquele tempo, os judeus não precisavam de algo tão especial promovido pelas Escrituras. Esse é um dia de reforma e avivamento para eles. Era um dia de reforma e avivamento para os judeus daquela época. Escutarem um escriba lendo as Escrituras para eles. Um povo que tinha sido exilado, um povo que havia sofrido, mas Deus trouxe o seu povo de volta. Usou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. E agora Deus usa o mesmo Neemias junto com Esdras para restaurar o seu povo através da sua palavra. E aí nós vemos aqui que nada do que acontece aqui nesse texto do capítulo 8 de Neemias foi promovido por homens, seja Neemias, Esdras ou os levitas. Eles foram apenas canal para fazer aquilo que Deus queria fazer com o seu povo. Mas aquele avivamento, aquela reforma, ela veio diretamente de Deus. Diretamente de Deus. Por isso eu digo a você, valorize os líderes que pregam as Escrituras. Valorize aquele líder que abre a Bíblia para você e faz a pregação expositiva. Quando aquele líder abrir a Bíblia para você, que ele está pregando o que está nas Escrituras. Não é ler um versículo e dizer o que ele quer dizer, mas é expor as Escrituras para você. Ensinar com toda calma, com todo amor, com toda paciência. Já percebeu? Pergunta aos irmãos que estão na live. Você que está na sua casa. Já percebeu que quando você vai naquele culto, que o pastor ou o pregador, ele grita demais, faz muito movimento, corre para lá, corre para cá, rodopeia, fica numa perna só rodando, e ele lê um versículo ali e começa a fazer aquele movimento todo. Eu pergunto aos irmãos, você aprendeu alguma coisa com aquele movimento que ele fez? Que eles acham que esse movimento é o avivamento da palavra? O avivamento não é isso. Avivamento é quando o povo está estudando a palavra de Deus, está nas ruas pregando o evangelho, está levando a mensagem do evangelho. Isso é um avivamento espiritual, quando o povo está orando, quando o povo está estudando a palavra de Deus, como aconteceu na vida dos judeus. Isso é um verdadeiro avivamento. Nós vemos aqui que esse dia de reforma e avivamento não foi promovida por Neemias ou por Esdras, ou pelos levitas que estavam ali, ou pelos judeus que estavam no local. Mas é unicamente o Senhor, por meio de sua palavra, que transforma o coração do seu povo. Nós vemos hoje pessoas que se dizem, têm o título de evangélicas. Eu sou evangélica. Eu sou evangélica de tal igreja, sou evangélica. Eu sou gospel, eu pertenço ao meio gospel. Nós vemos hoje, quando você diz, você é crente, você é cristã. Eu sou gospel, eu sou evangélica. Um tema que está banalizado na boca do povo. Mas quando se diz, eu sou cristã, eu sigo a Cristo,
As pessoas dizem, eu sou evangélica. E aí não há transformação no seu coração. Porque são pessoas com capa de evangélicas. Mas na realidade tem um coração ímpio. Um coração distanciado de Deus. Um coração que só pensa no mal das pessoas. Que querem ver o mal dos outros. Até do seu irmão que está ao seu lado. Que levanta calúnias. Que falam coisas mentirosas. Que usa a palavra de Deus para o seu bel prazer. Eu já vi pessoas dizerem, fulano está doente porque está pagando um preço. Aconteceu isso, olha, está pagando preço porque fez isso e aquilo. São pessoas que julgam as pessoas. São pessoas ímpias de coração, que não receberam a restauração no seu coração. A palavra de Deus traz avivamento e restauração. Mas ela traz um avivamento por meio da sua palavra que transforma o coração do povo. Não houve transformação. Alguém ouve o evangelho, a pregação, se dita realmente pregada verdadeiramente. Ouviu a escritura, não mudou de comportamento. O coração não mudou. Então essa pessoa não foi restaurada por Deus. Ela está lá apenas com o título de evangélica. E aí nós vemos que houve um início, o começo da restauração. Que horas? 10 para as 10, hein? E aí nós vamos ver o segundo ponto. A busca pela palavra de Deus. Houve o começo da restauração. Preste bem atenção. No ponto 2, a busca pela palavra. Nós encontramos isso no capítulo 8 de Neemias, do versículo 1 ao 4, né? Nós não vamos ler, mas você pode anotar aí. Nós vemos aqui que houve a busca daquele povo pela palavra. Vamos ver o versículo 1. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, olha o que diz. Todo o povo se reuniu com um só propósito na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Houve um interesse pelas escrituras. Mas esse interesse não foi porque o povo judeu eram bonzinhos, mas foi porque Deus incutiu isso na vida deles, no seu coração e na sua mente. Houve um interesse pelas escrituras. Pediram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés e começassem a ler em praça pública, para que todo o povo de Israel começasse a ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia nós não vemos isso. Pessoas querem estar num culto aonde tem oba-oba, movimento, muita música. Nem chamo de louvor, muita música. Louvores ou músicas que o líder começa o culto de 7h30, ele vai para 8h30, 8h40, 8h50, só no oba-oba de cantar músicas. E aí quando falta 10 minutos, vamos ouvir o pregador. E aí vamos ouvir a doutrina da palavra de Deus. Quem já viu se dar uma doutrina, um ensinamento de 10 minutos, de 20 minutos? Quem já viu? O que esse povo vai aprender com 10 minutos de pregação e os 10 minutos ainda é mal aproveitado? O pregador pega no microfone, vou ler aqui um versículo, lê um versículo e começa a fazer o rodopiado dele. Começa a fazer o movimento dele. Porque não vem de Deus. Digo isso sem medo de pecar, sem medo de errar. Porque graças a Deus, Deus fez uma obra na minha vida e Deus abriu a minha mente para as escrituras. Movimento A, movimento B, atrai a multidão.
A igreja fica lotada. Nós não podemos ensinar a palavra, senão o povo não fica na igreja. Mas nós precisamos sempre usar a feitiçaria evangélica de começar a querer profetizar e a dizer a vida dos outros. Falsos líderes que nós estamos vendo hoje. Infelizmente, nós nos entristecemos muito com isso. Porque ao invés dessas pessoas estarem pregando a palavra, ensinando ao povo o caminho da salvação, da redenção, estão levando as pessoas para o inferno. Não se engane. Não se engane. Quando você vê alguém que pega gritando, fazendo movimento, ele pode estar pregando ali coisa dele, mas não da palavra de Deus. Há um pensamento terrível no meio dos crentes, hoje em dia, que diz que vai numa igreja, chega lá, senta para ouvir, aí diz: eu não gostei daquela igreja, ela é muito fria. Ela é fria. Lá o pastor não profetiza. Ele não revelou a minha vida. Eu não senti, eu não chorei com a pregação. Olha o pensamento do povo de hoje. A igreja é fria. O pastor foi lá, abriu a Bíblia, só falou da Bíblia. Não teve nenhum movimento. Ele não veio colocar a mão na minha cabeça e profetizar para mim. Ele não veio me abraçar e passar a unção dele para mim. Ele não rodou, ele não pegou na minha mão, ele não começou a girar lá no meio da igreja, não fez movimento. Ele nem fala línguas estranhas, ele não fala. Que é um pastor frio, uma igreja fria. Lá naquele lugar, Deus não está. Como nós ouvimos isso dos ditos cristãos de hoje. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos em nenhum lugar da Bíblia Jesus precisou fazer movimento, nem rodar, nem rodopiar, nem pregar gritando, nem falando palavras que não se entende. Mas Jesus ensinou. A primeira pregação de Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Igreja que não prega arrependimento, líder que não prega arrependimento, que não prega a salvação, que não chama a atenção do povo para os seus pecados, é um falso líder. A pregação do Evangelho é essa. Se eu sou seguidora de Cristo, eu tenho que pregar e ensinar como o próprio Jesus ensinou. Tirando o exemplo de Cristo, tirando o exemplo de João Batista. E esses homens na sua simplicidade. João Batista muito simples, mas uma pregação verdadeiramente ungida por Deus. Um homem muito usado pelo Senhor, atraiu multidões e levou muitos ao arrependimento. É esse evangelho que nós precisamos hoje, no tempo atual que nós estamos vivendo. E aí, para encerrar aqui, nós vemos aqui que assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. E leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Nós não vemos ali Esdras, Neemias, os levitas
fazendo um movimento para atrair o povo. Mas houve uma busca do povo pela palavra. Quer que Deus mude a sua vida? Quer que Deus transforme a sua vida? Você necessita se arrepender diante de Deus, mas você necessita buscar a palavra de Deus. Mas não busque a palavra de Deus em qualquer lugar. Quando você for a uma igreja e que lá o líder não prega as escrituras puras, não faça uma pregação expositiva, corra de lá. Porque aquilo que Jesus disse, que os fariseus percorriam mundos, como é, pastor, o versículo? O mar e a terra. O mar e a terra, para fazer um prosélito, um novo convertido da sua lei. E aí eles estavam fazendo aqueles novos convertidos 2 vezes mais, como é, pastor, o resto do versículo? Filho do inferno. Filhos do inferno. Do que eles. Hoje, há falsos pastores nas mídias, nas televisões, no Facebook, nas igrejas, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, profetizando coisas que não estão na palavra de Deus e dizendo que Deus vai fazer. Venha e você receberá a cura. Venha e Deus vai mudar a sua vida. Venha e você vai ser rico, você vai ser próspero. Nós vemos isso muito. São falsos líderes, são como os fariseus, dignos do inferno, fazendo pessoas, levando vidas inocentes e a irem para o inferno. Nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Aqui encerro. Se quiser fazer um... Aqui eu encerro a pregação, né? E vou passar para o pastor. Você que está acompanhando aí, compartilhe essa live, para que a pregação da palavra de Deus chegue a outras vidas. Na próxima semana estaremos encerrando em nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vimos aí a ministração da palavra de Deus com a pastora Elisângela. Deus abençoe a todos. Aqui, ó. Você compartilha aí para participar do sorteio. Daqui a pouco você compartilha e escreve o que significa arrependimento no seu entender. Escreve aqui. Guilherme Barbosa está conosco, Kaline Leite, Edileuza Santos. Deus abençoe a todos. Vamos já fazer o sorteio daqui a pouquinho. Ficou aqui nesse ponto 2, pode marcar aqui. É ponto 2, é. Muito bem, graças a Deus. Ouvimos aí a ministração da palavra de Deus com a pastora Elisângela.
que vai trazer a segunda parte dessa mensagem semana que vem e também a enquete, né? Essa mensagem maravilhosa que ela trouxe. Você que ouviu aí, memoriza no teu coração e coloca em prática. A palavra do Senhor é para ser ouvida e colocada em prática. Muitas pessoas não dão ouvido à palavra do Senhor, por isso que não recebem nada de Deus. Mas o verdadeiro avivamento é este. É quando se você dá ouvido, dá lugar à palavra do Senhor. Lá Isaías 53 diz: a quem deu ouvido a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Se manifestar o braço do Senhor é quando o sobrenatural de Deus se manifesta sobre a vida daquele que ouviu a mensagem da palavra de Deus. Amém? Bom, agora nós vamos fazer o sorteio. Olha aqui, vamos sortear primeiro uma pizza, né? Vamos sortear a pizza lá da pizzaria Carecos, né? Lá na Rua de Honório, nosso amigo Márcio Careca. Vamos sortear uma pizza e vamos ver quem é o ganhador, né, dessa pizza. Eu vou pedir para o Lucenildo vir aqui participar conosco e tirar, né, o tempo já foi embora, não dá mais tempo, né, as pessoas participarem. Então só na próxima semana você avisa aí o pessoal. Nós vamos estar sempre fazendo sorteio. Vou pedir para o Lucenildo vir aqui tirar na frente da câmera, tirar um número e na frente da câmera ele vai abrir, ver quem é o ganhador. Olha aqui, ó. Tá aqui. Tira aqui, Lucenildo. Na frente mesmo você abre, na frente da filmagem. A pessoa vê aqui, ó. Tem que vir mais. Aí. Tudo bem? Pode ver aqui. Veronilton, né? Pastor Veronilton, ele foi o ganhador da pizza, né? Veronilton foi o ganhador da pizza, tá aqui, olha. Veronilton Paz, pastor Veronilton de Sumé, ele ganhou a pizza, tá aqui, tá marcado. Então vamos prosseguir, fazer mais outro. Agora eu vou pedir para a pastora tirar, né? Vou pedir para a pastora tirar outro aqui. Ela vai tirar e deixar, manter a mão na frente da câmera, para que você veja esse sorteio maravilhoso. Então, o ganhador da pizza foi o pastor Veronilton lá de Sumé, né? Participou conosco, compartilhou e participou. Pode tirar um. Do jeito que tiver aí, na frente aqui da câmera. Edileuza. Muito bem. Ganhou a Bíblia. Edileuza, né? Edileuza ganhou a Bíblia, né? Edileuza Santos, lá de São Paulo. Aqui, Edileuza ganhou a Bíblia. Não sei se está dando para você ver aí direito. Edileuza, deixa eu ver se assim fica certo aí para você. Ao contrário. Porque às vezes, veja bem, Edileuza ganhou a Bíblia. Então, a ganhadora da Bíblia foi Edileuza e o ganhador da pizza foi o pastor Veronilton Paz. Tá bom? Então, tá feito aí o sorteio. Deus abençoe, parabéns para os irmãos que participaram, mas ainda está participando poucas pessoas. Eu quero que mais pessoas participem, né? Vamos participar mais, vamos compartilhar. Eu vou combinar com a pastora aqui uma enquete bem simples para que todo mundo venha participar. Que na realidade a enquete não estava difícil, né? Mas nós vamos... Edileuza está dizendo aqui, fico feliz, né? Você ganhou a Bíblia, Edileuza, né? A gente vai guardar, né? Para você que tiver uma pessoa que você quer que a gente entregue, então a gente vai lá e entrega esse brinde, tá bom? Então o brinde da Igreja Apostólica Poder da Fé foi uma Bíblia Sagrada e o brinde da pizzaria Carecos foi uma pizza. E essa pizza quem ganhou foi o pastor Veronilton Paz, lá da cidade de Sumé, né? Ele pastoreia ali em Sumé. Então que Deus abençoe. Mas durante o dia ele vai estar aqui. Então vamos ver, conversar com ele, como é que ele vai fazer para receber o seu brinde. Na próxima semana teremos mais brindes aqui para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos participarem. Participa, avisa teu vizinho, chama teu vizinho, avisa o pessoal, compartilha essa live, né? Porque você compartilhando, mais pessoas vão ouvir a genuína e verdadeira palavra de Deus, né? Então Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos, né? Vamos ouvir mais um pedacinho do louvor e daqui a pouquinho estaremos encerrando aí este programa e que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos ouvir. Daquele mesmo, Cirilo. Daquele mesmo ruim que tava da pregação. Hoje eu cheguei aqui pra te adorar, Senhor.
Muito bem, Deus abençoe a todos. Dois sorteios hoje. Próxima semana vai ter mais. Foi o pastor Veronito Paz que ganhou e Edileuza Santos de São Paulo que ganhou uma Bíblia Sagrada, né? Onde é que tá a Bíblia, pastor? Vou mostrar aqui. E nós vamos trazer mais brindes, viu? Semana que vem. Se ela quiser doar para alguém, ela doa. Agora, a próxima semana estaremos aqui fazendo mais sorteio, tá bom? Estamos chegando ao momento final do programa. Deus abençoe a todos. Da parte de Deus. Mandamos um alô aí para a Edgleide Barbosa, né? Deus abençoe a Edgleide, nossa irmã Guega, sua casa, o neném. Na próxima semana tem mais sorteio. Na próxima semana, né? Você participa na quarta e na quinta. Nós estaremos fazendo um sorteio. Quarta e quinta é o nosso programa. Muito bem, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus por esses momentos especiais que estivemos aqui com os nossos irmãos, ouvintes, amigos aí da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e convidamos você para participar conosco ali na Igreja Apostólica Poder da Fé, que está localizada na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, ali no São Vicente, próximo ao Mauá. Nós temos reuniões na sexta, na terça e no domingo. No domingo são 17 horas a nossa reunião, né? 17 horas a nossa reunião no domingo, né? No domingo, a nossa reunião, 17 horas. E na terça-feira, 19h30. Na sexta, a nossa reunião também 19h30. Você e toda a sua família está convidado. Vá ali ouvir e aprender a palavra de Deus, tá bom? E se o Senhor Jesus nos permitir, na próxima semana nós estaremos aqui novamente para falarmos do amor de Deus e fazermos mais sorteios para você ganhar a brinde. Você que não ganhou, não fique triste. Participe dos próximos programas e você com certeza vai ganhar, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Apostólica, um programa da Igreja. Muito bem, meus irmãos, um abraço, Poder da Deus Fé. abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Deus abençoe.